Viva, seja muito bem-vindo a mais uma conversa do ciclo Terra a Terra, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Temos vindo ao longo das últimas sessões a falar sobre os problemas da agricultura no país. Hoje não será diferente, trazemos um tema novo, trazemos o tema da promoção da saúde animal e sanidade vegetal. Nós vivemos num mundo global, como bem sabemos, e é preciso adotar estratégias multidisciplinares e haver interligação entre todos para garantirmos a saúde humana, a saúde animal e ambiental. Por isso, devemos ter em conta sempre a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Tema que hoje trazemos em análise com o professor Nuno Canadá, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e a nossa comentadora Aline Aldegovic. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, obrigada aos dois. Bom dia. Mas antes, como já é habitual, vamos contar com um contexto sobre este tema que nos será dado por Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mais um ótimo programa deste nosso ciclo de conversas, terra a terra, e neste caso falar de saúde. Até parece que estamos a falar de outra área que não tenha nada a ver com a agricultura, mas tem. Obviamente que tem, porque nós somos aquilo que comemos, e começo por esta frase, e sendo assim nós temos de zelar pela nossa saúde, que é extremamente importante, e entramos na saúde humana pura e dura. Portanto, se somos aquilo que comemos, temos de ter cuidado com aquilo que ingerimos para o nosso organismo, porque tem sempre consequências no curto, médio e longo prazo até, porque todos nós sabemos disso, e os hábitos alimentares e tipos de dieta, etc, não vamos por aí, que é muito específico, mas se nós cuidarmos bem das carnes, dos animais que produzimos, se nós cuidarmos bem da saúde das plantas, desde as hortícolas até às nossas frutas, passando por alguns transformados, portanto tudo passa pela origem, pela produção. Se nós tratarmos bem da saúde dos nossos ecossistemas e de equilibrarmos a natureza de forma a que possamos evitar alguns tratamentos fitossanitários, não quer dizer que os possamos eliminar de vez, isso era o ideal, mas não será fácil. Em alguns métodos de cultura pouco produtivos, com índices de produtividade baixos, mas que existem também, conseguem-se fazer algumas coisas, mas não para a alimentação em massa, digamos assim, das populações, ainda por cima com a tendência deste aumento populacional que se verifica à escala mundial. Este é um grande desafio, e para um grande desafio temos de ter bons convidados, bons comentadores também, e é o caso desta parceria entre o Expresso e a AJAP que estão a conseguir fazê-lo, ou seja, e mais uma vez agradecer a aceitação do convite ao professor Nuno Canadá, porque é um homem do setor, está num organismo oficial, o INIAV, da investigação, e em quantos programas já falamos do INIAV neste nosso ciclo de conversas terra a terra. Portanto, muito obrigado por ter vindo. A sua agenda é complicada, mas obrigado por ser disponibilizado. A comentadora a Aline pela frase que no nosso país, de facto, a agricultura é uma das bases fundamental. Portanto, eu registrei-a porque é alguém que está fora do setor, mas reconhece que é dada pouca importância ao setor em face da importância que ele tem. E veja, se estamos a falar na saúde, estamos a falar em saúde pública e estamos a falar numa homogeneização que é muito difícil de obter à escala maior ainda do que a própria União Europeia, portanto à escala mundial, que é aquilo que se pretende, porque nós, consumidores europeus, até teremos a certeza que os produtos que nós consumimos produzidos pelos nossos agricultores europeus, independentemente do país que seja, são bastante isentos, na grande maioria resíduo zero, outros até biológico, basta escolhê-los nas prateleiras, estão perfeitamente identificados e seguem uma regulamentação muito exigente, mas
por vezes temos dúvidas, pelo menos essa dúvida subsiste quando a Europa tem necessidade de importar aquilo que não produz, sei lá, carnes, cereais, etc. E duvidamos muitas vezes, e faz sentido essas dúvidas, pelo menos é do senso comum, do senso lato, que os clientes, que os cidadãos tenham essas dúvidas em relação, sei lá, a carnes, a procedimentos, como mesmo até em produtos vegetais, e dei o exemplo dos cereais, onde é que nós somos muito dependentes, não conseguimos ter uma autossuficiência alimentar a esse nível, e outros produtos. Portanto, há esta necessidade destes organismos oficiais entre países comunicarem o que é que se passa com a saúde, com as pragas, com as doenças, para uniformizarmos. Não podemos uniformizar os combates, porque o combate das doenças e das pragas tem muito a ver com a realidade do clima em cada um destes países. Mas substâncias ativas, nós temos de trocar cada vez mais conhecimento e mais noção de que os produtos têm, porque aquilo que é restrito em Portugal ou na Espanha ou na França não é restrito, sei lá, no Chile ou na Argentina ou no Brasil. Portanto, se calhar essa substância ativa lá ainda é permitida, e nós aqui já há muito tempo que não estamos a utilizá-la no combate a uma praga, uma doença, um antibiótico na questão da saúde animal. Eu acho que são temas que, melhor do que ninguém, o professor Nuno Canada nos pode dar uma noção daquilo que se pretende neste programa, numa conversa desta natureza, e para que as pessoas que nos vão ver e ouvir nesta nossa conversa, digamos assim, sobre saúde animal, vegetal, mas humana acima de tudo, e também dos ecossistemas que temos de preservar e que todos queremos preservar, é fundamental termos um especialista e ter alguém que também, pelo lado de fora, vê a coisa de outra forma e coloca questões pertinentes. Já estamos habituados a isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Firmino Cordeiro, vão servir estas ideias para lançamento da nossa conversa. Professor, comece por si e por esta questão de somos aquilo que comemos, não é? Que ainda agora nos dizia o Firmino. Mas acho que é importante entendermos primeiro um contexto para depois entendermos as questões seguintes. Afinal, o que é isto de promover a saúde animal e sanidade vegetal no setor agrícola? Bom dia. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente. É um gosto estar aqui convosco. E eu se calhar começava pela introdução do engenheiro Firmino Cordeiro, em que ele tentou ligar a saúde animal com a vegetal e com a saúde dos ecossistemas, e de facto é esta a visão que nós temos hoje, em termos de ciência. É uma lógica de uma só saúde, em que se olha de forma integrada para a saúde humana, animal, vegetal, ambiental, porque é impossível separar umas coisas das outras. Isto, na nossa realidade da agricultura portuguesa, não é uma coisa nova, é uma coisa já antiga, porque a dieta mediterrânica, que é considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo, já tem essa filosofia por trás. E hoje em dia a agricultura portuguesa está muito modernizada e teve a arte de combinar a tradição com a inovação. Portanto, a agricultura que hoje se faz é uma agricultura que combina os saberes do passado com as ferramentas novas que temos hoje em dia, e que permite duas coisas. Uma é caminhar no sentido da sustentabilidade, de ser uma produção sustentável, e por outro lado também criar padrões com estándares muito elevados em termos de bem-estar animal e de saúde animal, mas também de sanidade vegetal. É por isso que a União Europeia é o sítio do mundo que tem estándares de qualidade dos alimentos, em termos de segurança alimentar, mais elevados, e Portugal tem esse standard, uma vez que trabalha em rede com a União Europeia, é um espaço único, e não só tem esse standard, como tem também, para além da segurança dos alimentos muito elevado, tem características muito especiais que permite também produzir alimentos com uma elevada qualidade, em termos organoléticos, em termos de atributos dos produtos, uma vez que este clima mediterrâneo com a brisa atlântica permite que as frutas tenham mais antioxidantes, permite que os produtos tenham uma qualidade elevadíssima, o que os posiciona para segmentos elevados. Depois, Portugal é um país que, embora seja pequeno, é muito diverso. É muito diverso. Ao longo do país nós temos uma diversidade muito grande
E isso é uma força porque nós temos variedades de plantas muito diversas e raças animais muito diversas, o que permite produzir alimentos especiais, alimentos em pequena quantidade, mas de alta qualidade. Depois, o próprio sistema de produção que nós temos, se nós olharmos, por exemplo, para o sistema de produção que temos, animais, floresta, pastagens, é um sistema que permite estes elevados níveis de conforto animal e de saúde animal e de sanidade vegetal e, portanto, ter estes padrões de produção sustentável e, ao mesmo tempo, ligando também um pouco à questão do território, que já foi aqui também abordada, este tipo de produção, nomeadamente a produção animal, permite fixar pessoas em territórios de baixa densidade, manter as aldeias vivas e os animais, em particular os ruminantes, conseguem consumir alimentos que os humanos não conseguem consumir e que têm baixo valor e, portanto, transformar em proteína de alta qualidade alimentos sem valor, uma vez que os humanos precisam de comer todos os dias todos os aminoácidos essenciais e o desafio de produzir proteína para a alimentação humana é muito importante. E, portanto, este ecossistema saudável, que implica esta adesão à dieta mediterrânica, comer fruta da época, comer produtos produzidos em proximidade, é, nesta lógica de uma só saúde, muito mais saudável para os humanos, para os animais e para as plantas, do que, por exemplo, estar a consumir fontes alternativas de proteína que são importadas da América do Sul ou de outras fontes, com uma pegada ecológica muito grande e sem cumprir, muitas vezes, a responsabilidade social que nós temos e tudo isto. E podemos falar mais à frente sobre essa questão e sobre a carne, que é muitas vezes vista como um bicho-papão, como sabemos. Aline, neste caminho que se tem de fazer, também as mudanças, olhando para o lado do consumidor, não é fácil, porque aquilo que ouvíamos é tentar optar por estes produtos, mas estes produtos depois muitas vezes são mais caros. Certo. Como é que se faz essa gestão? É uma gestão complicada, sem dúvida, Sara. Nós sabemos que, por mais que se tenha boa vontade e que se faça um esforço para esta organização entre ecossistema, promoção da saúde animal e sanidade vegetal, depois no consumidor às vezes é muito simples, vai ao supermercado e vai buscar aquilo que é mais barato e nem sempre o que é mais barato é o melhor, aliás normalmente até nem será. No entanto, eu julgo que o trabalho que se tem realizado em lidar até mesmo com as regras que o Pacto Ecológico Europeu indica e com a preocupação que se tem tido cada vez mais em haver esta articulação entre as boas práticas e as questões de saúde, estão a entrar no consumidor, ou seja, o consumidor está a começar a ter essa preocupação. Enquanto que há uns anos, talvez há 20 anos, as pessoas fossem ao supermercado e só se preocupassem com a questão do preço, há cada vez mais essa consciência ecológica, essa consciência ambiental. E vemos cada vez mais pessoas consumirem menos, mas melhores produtos. E terem essa preocupação com os mercados biológicos, com uma preocupação também relativamente como os animais são tratados, e percebe-se que há essa consciencialização na sociedade, o que é ótimo, o que é benéfico. Claro que em alguns casos, às vezes pensa-se mais no bolso, mas só o facto de haver já essa preocupação na nossa sociedade é um excelente indicador. E daí a construção também da qualidade fitossomática das sementes, a questão também do Banco Português do germoplasma vegetal e também animal, que salvo erro está concentrado em Braga no vegetal e em Santarém no animal, portanto tudo isto está interligado e essas preocupações acabam por se refletir no consumidor também. Professor, para tirarmos as dúvidas, se chegarmos a um supermercado e por mais barato que seja o produto, aquilo que está à venda é seguro? Do ponto de vista da saúde animal e da saúde vegetal?
Sim, portanto, há aqui dois aspectos que é importante separarmos. Um é a questão da segurança dos alimentos. E, portanto, os padrões que nós temos na União Europeia na segurança dos alimentos são muito elevados porque, para já, na União Europeia há uma responsabilidade de quem produz alimentos ter um sistema de autocontrole e depois há um sistema cruzado de vigilância e fiscalização que é padronizado em toda a União Europeia. O INIAV, uma das áreas que tem também são os laboratórios de referência, em que a Comissão Europeia reconhece um em cada Estado-membro e que trabalha em rede com os outros para garantir que o controle que é feito na Alemanha ou em França ou em Portugal é exatamente o mesmo. Depois há as autoridades nacionais de cada país e, portanto, os alimentos que chegam à mesa do consumidor são altamente seguros. Isso aí não há, seja qual for o alimento. E independentemente do preço, não há uma coisa que não está relacionada com a outra, porque os padrões de segurança da União Europeia significa estar no mercado ou não estar no mercado, não influencia o preço. Se quiser estar no mercado tem que ter aquele padrão e pode custar 1000 ou 1, mas se não tiver o padrão não está no mercado. Isto é um assunto. A outra questão é o preço. O conceito de preço é um conceito que vale a pena olhar para ele. Porque é um trade-off, é uma relação, o ser barato ou ser caro é muito relativo. E eu acho que nesta área da alimentação, porque nós estamos a trabalhar num domínio muito nobre, que é uma atividade económica que alimenta o mundo, não é? Sim. Impacta altamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o objetivo da fome zero, mas em outros. Portanto, a atividade dos agricultores é alimentar o mundo. E aqui o conceito que faz sentido é o conceito de preço justo. É o consumidor perceber que se comer um grão de bico português, e nós temos uma unidade relacionada com o que a Aline disse, de desenvolvimento de novas variedades de plantas, e portanto temos um grão de bico muito adaptado à nossa realidade, que tem um sabor de alta qualidade, mas também é muito sustentável, não é? Mas está ao mesmo tempo a dar emprego às pessoas das aldeias ali à volta, a promover o desenvolvimento integrado do território e evitar que haja fogos. Portanto, há aqui a mesma coisa com a produção animal. Se comer uma carne de uma raça portuguesa, está a prevenir incêndios, está a dar emprego às pessoas das aldeias em territórios de baixa densidade. E, portanto, o preço justo é isto, é a pessoa quando vai comprar diz assim, ok, eu não estou só a consumir o alimento, mas estou a contribuir para o desenvolvimento sustentável do meu país. Agora, aqui o desafio, e é um desafio em que vocês é que são especialistas, eu não sou, é conseguir comunicar isto às pessoas para elas perceberem o que é que estão a consumir. Porque se fizerem um cabaz de compras com a dieta mediterrânica, é muito mais barato do que fazer um cabaz de compras com produtos importados de outras geografias e tem uma pegada ecológica muito menor e está a ajudar o país. A questão do preço total do cabaz de compras, é preciso as pessoas terem noção do preço justo. Mas acha que as pessoas não têm já... Não têm informação suficiente. Então que informação é que precisavam ter? Eu diria que a principal fragilidade que nós temos como setor, nós todos os elos da cadeia que produzem alimentos, é não estarem a conseguir comunicar de forma adequada com os consumidores, porque há aqui uma dimensão importante que é... a população está a crescer, não é? Nós este ano atingimos 8 mil milhões. E até 2050, 70% da população global vai estar nas cidades. Há uma migração do campo para a cidade, numa ordem de grandeza de 1 milhão de pessoas por semana, à escala global. Não é só o litoral, é cidades no interior e no litoral, as pessoas vão para a cidade. E as pessoas que nascem na cidade não têm o mesmo conhecimento de como se produzem os alimentos das pessoas que nascem no campo. E, portanto, isto tem que ser explicado. Claro. Tem que ser explicado. Porque senão recebem informação desfasada da realidade em redes sociais, informação que não é validada do ponto de vista técnico-científico. E esta validação da comunicação é muito importante para as pessoas poderem escolher de forma informada. No fundo, é dar oportunidade aos consumidores para escolherem de forma informada e poderem escolher pagando aquilo que é o preço justo. Eu acho que o preço justo será o ponto aqui de... Aline, tem havido um problema de comunicação, principalmente para esta questão de quando se chega, não se perceber o que é um preço justo por aquilo que se vai comprar? Claro que há um problema de comunicação, mas não é só a este nível, não é só a nível da agricultura. Eu acho que há um problema de comunicação a outros níveis e em outras questões. E, claro, obviamente que as pessoas têm que ser alertadas
no sentido em que, como disse o professor muitíssimo bem, não está só a comprar um produto para consumir. É todo um ecossistema que está relacionado e principalmente uma economia do próprio país. No fundo, este pequeno gesto de comprar algo que é produzido no nosso país está verdadeiramente a ajudar o nosso país. Mas voltando à questão de falta de informação. E eu peço desculpa, mas eu gostava de ser aqui polémica, a introduzir aqui uma questão polémica. Força. Que tem a ver com a agricultura, que é a caça. Por exemplo, e não vou falar no pano, prometo, mas, de facto, o homem ajuda a natureza a controlar aquilo que ela própria não consegue controlar. Por exemplo, com os predadores, há animais que têm predadores naturais, mas há outros que não têm. E o grande exemplo é o javali. E já há muito tempo temos vindo a assistir, que não aparece muito nas notícias, mas os agricultores sentem-no, principalmente nas zonas alentejanas, em que o javali destrói as culturas, destrói todo um ecossistema e já começa a avançar para algumas povoações e algumas cidades. Portanto, a falta de informação que as pessoas têm, isto tem a ver também com a questão da saúde animal. Vamos proteger os animais, não podemos matar, e por isso é que eu estava a ser polémica. Mas até que ponto? Porque há animais como, por exemplo, o javali, que destrói culturas, que chega a influenciar a vida humana, matar pessoas. Portanto, já vemos aqui um problema de equilíbrio no ecossistema. E daí a minha pergunta polémica ao professor: como conseguir equilibrar tudo isto? Quer responder à provocação? Sem dúvida. Eu acho que essa forma como acabou a frase é o ponto, que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Portanto, nós temos que ter equilíbrios, porque temos, nessa componente animal, temos os animais domésticos e os animais silváticos, não é? Sim. E os humanos, e isto tem que haver aqui uma coabitação e um equilíbrio nas várias coisas. Quer na questão da dimensão das populações, quer na questão de monitorização também dessas populações e também de eventuais doenças que esses animais possam ter, quer os domésticos, que possam ser perigosas para os animais silváticos, como aconteceu, por exemplo, com a doença hemorrágica dos coelhos, quase dizimou a população nacional de coelhos, quer nesse crescimento desproporcionado das populações. E a abordagem mais adequada do ponto de vista técnico é fazer uma abordagem que nós já fazemos há muitos anos, por exemplo, na área da produção de alimentos marinhos, por exemplo, para definir as cotas da sardinha, em que se fazem estudos de população e se define qual é a população adequada para aquele ecossistema e pesca-se o excedente. E na questão dos animais silváticos, a abordagem deve ser exatamente a mesma, fazer estudos de populações para definir esta espécie... Mas isso não acontece atualmente? É uma área que está muito mais desenvolvida na área marinha do que na área terrestre. Há essa vontade, mas é uma coisa que não está ainda tão implementada. Será preconceito da nossa parte? Eu penso que não será preconceito, será uma coisa que ainda não está implementada. Mas é um caminho que é incontornável. Portanto, o estudar as populações e o definir que há determinada população que naquele ano não se pode caçar porque está a um nível muito baixo, mas há outra que tem que ser caçada para repor os equilíbrios, porque senão o que se passa precisamente é isso, é que entram os ecossistemas em desequilíbrio e depois vão afetar quer a população animal doméstica, quer os humanos e, portanto, de facto... Os animais que são utilizados na produção agrícola também, não é? Claro. Porque há esta questão de procurar os equilíbrios, isso faz todo o sentido, sim. Ainda em relação à carne, durante a pesquisa para este debate, li que acredita que a carne tem futuro em Portugal. Quer-nos explicar esta ideia? A produção, portanto, há aqui voltando à função base da agricultura,
que a agricultura, a função principal é alimentar o mundo. Não é? Nós sabemos que está neste momento a haver um efeito combinado do aumento de consumo das populações, principalmente em economias emergentes, e do aumento da população. E, do ponto de vista técnico, nós vamos ter que aumentar a produção 50% a 60%, a produção mundial, para conseguirmos alimentar a população mundial. E o principal desafio técnico é a produção de proteína. Sim. Nós sabemos que até no início desta década houve um grande boom a achar que as proteínas alternativas iam resolver todos os problemas, que há fontes alternativas de proteínas, há os insetos, há a carne celular, há os plant-based, há isso tudo, mas continuam a representar uma percentagem muito pequena, 2 ou 3% da produção mundial, e não é expectável nos perspectivos venham a representar muito mais do que isso. E então, os modos tradicionais de produção de proteína, como é o caso da carne, como é o caso das leguminosas, é muito importante. Porquê? Porque os humanos todos os dias têm que comer, não é proteína em abstrato, têm que comer todos os aminoácidos essenciais. A carne fornece todos os aminoácidos essenciais, combinações de carne, peixe, outros produtos também. Daí nós dizemos que a dieta mediterrânica é tão equilibrada e tão sustentável, mas principalmente os jovens e depois os idosos a partir dos 50 anos precisam ingerir muita proteína e estes aminoácidos essenciais. E, portanto, é incontornável continuar a produzir carne. Depois, no caso concreto português, a produção animal, o caso português é um caso... Mas se deixássemos de consumir carne, também não ajudaria o ambiente? Estou aqui a pensar pelo outro lado, de quem diz que não consome carne por essa questão ambiental e de proteção animal. A questão, eu vou-lhe dar um exemplo concreto, de que acontece muito, que é... A pessoa deixa de comer carne e passa a comer soja, que é a alternativa mais óbvia em termos de fontes de proteína vegetais. Não substitui a carne, mas quem não consome carne consome normalmente grandes quantidades de soja. A soja é toda produzida no continente americano, sobretudo. E, portanto, nós estamos a deixar de ter a tal responsabilidade social e de consumir uma dieta mediterrânica para estar a deixar uma pegada ecológica tendencialmente maior. Mas não é só isso, é que os países têm uma percentagem rural maior ou menor dentro da União Europeia. Sei lá, por exemplo, a Holanda, que é um país fortemente produtor de alimentos, mas tem um território rural muito reduzido, se a gente for ver pelos critérios da OCDE. Portugal não, estamos a falar de 60% ou 70% de território rural, que se não for utilizado, vai ficar ao abandono. Vamos ter aldeias vazias, vamos ter incêndios. Os ruminantes, a produção animal em geral, e em particular os ruminantes, podem fixar essas pessoas no território e fazem outra coisa, é que nós vamos ter que produzir mais proteína sem aumentar os hectares de terra utilizados, porque senão implicava desmatar a Amazónia, coisas dessas. E os ruminantes conseguem comer material vegetal que os humanos não podem comer, nem outros animais, e transformá-lo em proteína de alta qualidade. Exato. Portanto, tem esta situação de transformar material de baixo valor em proteína de alta qualidade e, ao mesmo tempo, tornar os campos mais limpos, as florestas, fixar pessoas no território. Portanto, permite, num país como o nosso, que tem uma percentagem elevadíssima de território rural, gerir o território de forma integrada. Então, isto implica ter produção animal, agrícola, florestal, visto de forma integrada nos tais sistemas de produção. Tem que ser, são sistemas de produção complexos, mas que funcionam bem, mas têm que ser vistos como um todo. Não se pode pegar numa parte do sistema e tirar. Então, porquê que, Aline, ouvimos tanto falar do inimigo que é a carne, do inimigo que é a questão das vacas, por exemplo, nestas questões do ambiente? Tudo uma questão de modas, sinceramente, e numa opinião não de especialista, que não sou, mas de consumidora. Eu julgo que tem a ver com questões de moda e questões políticas. Basicamente, eu penso que é isso. Mas não entendes as preocupações de... Eu entendo, mas também entendo que as pessoas não têm o conhecimento todo, só têm o conhecimento parcial, do mais imediato. Coitadinho do animal,
ainda por cima, se todo o processo para consumir aquela carne diz respeito a uma quantidade de poluição que depois provoca um aumento de carbono e daí a pegada de carbono. Mas era aquilo que o professor estava a dizer. A soja vem maioritariamente de um outro continente. E já nem vamos falar nos abacates. Toda a gente, vamos comer abacates. Onde é que se produzem os abacates, não é verdade? Portanto, e tentem tirar as vacas dos Açores. Tentem lá tirar as vacas dos Açores. O que é que vai acontecer? Vai mudar completamente todo um ecossistema. Sem contar com o facto de as populações dependerem também dessa produção. Portanto, isto de estarmos a inventar, e eu penso que vamos bater no ponto que o professor estava a dizer há pouco, que eu acho que é o fundamental, que é aliar a tradição à modernidade. Portanto, as coisas funcionaram até hoje, a nível tradicional, por alguma razão. E mas daí, também o contexto era diferente e é verdade, o número de população era diferente. Sim, também, não é? mas é cíclico, não é? E em todos os momentos da história foi importante estabelecer-se o equilíbrio, não é? Estabelecer-se o equilíbrio e haver também uma adaptação às novas necessidades e aos novos desafios. Por exemplo, ainda há poucos anos nós não tínhamos pragas de animais que agora vêm do norte da África. Não tínhamos. Porquê? Porque também vemos o avançar da desertificação. Não é? E as mudanças climáticas, como já foi abordado aqui em outros temas. Isto está sempre tudo interligado. É claro, só consumir carne, nós não somos carnívoros, mas haver este equilíbrio, ainda para mais, como o professor disse muitíssimo bem, estes animais vão consumir produtos que nós não consumimos, nem os vegetarianos, e vão transformá-lo em proteína que nós necessitamos. Não sermos radicais ao ponto de não vamos mais produzir carne, não vamos mais ter animais e vamos só dedicar-nos à soja, não é? No fundo, tem que haver um equilíbrio de tudo isto. E como é que se garante o bem-estar destes animais? Podemos dar o exemplo das galinhas, dos ovos, não é? Quando vamos comprar ao supermercado, tem lá um número no ovo que nos diz de que forma é que o ovo foi produzido e como é que a galinha esteve tratada. Consegue-nos ajudar a explicar como é que em Portugal, e também para fechar, fazendo em jeito de conclusão, como é que está garantido o bem-estar dos animais? Nós, na União Europeia, assim como há um padrão de segurança dos alimentos que tem que ser cumprido, também há um padrão de bem-estar dos animais que tem que ser cumprido. E por isso os produtores de animais que não têm os requisitos de bem-estar não podem estar no mercado, à semelhança do que se passa também com a segurança dos alimentos. E gostava só de comentar a questão do ecossistema que a Aline falou, que é o ponto, porque nós não podemos, muitas vezes as críticas que saem, por exemplo, às vacas, é porque se tiram a vaca do ecossistema e se olham como se fosse, por exemplo, um automóvel. Claro. Que só emite. O ecossistema emite, os bovinos emitem metano, mas também o ecossistema sequestra metano e em muitos casos sequestra carbono. E em muitos casos o balanço até é favorável para a natureza. E, portanto, mais uma vez o que se passa é não haver informação esclarecida. Não há informação esclarecida e as pessoas não conseguem ter a noção, não podem, em vez de abordarem um ecossistema complexo e perceberem o que se passa no ecossistema, tentam fazer uma abordagem simplista a um ecossistema complexo. E quando se faz isso, descola-se da realidade. E é um bocadinho isto que muitas vezes passa por causa desta questão da produção. Obviamente que os ecossistemas naturais complexos têm elevados padrões de bem-estar animal, produzem produtos de elevada qualidade e muitos deles de quantidade reduzida, portanto são produtos que têm um posicionamento típico de produtos premium, com elevados estándares de qualidade dos alimentos e ainda têm esta situação dos bens societais que estão a prestar. Quando olhamos para a gestão integrada do território, manterem o território bem cuidado,
darem emprego às pessoas que estão nas aldeias, manterem a nossa tradição. Não é pensável nós temos uma dieta mediterrânea sem ter aqueles produtos portugueses tradicionais que nós já comemos há séculos. E, portanto, combinar a tradição com a inovação é aquilo que está a ser feito. E quando se diz combinar a tradição com a inovação, estão-se hoje a aplicar novas ferramentas, desde as mais simples às mais complexas. Por exemplo, na produção animal, na produção de leite, nós temos hoje já muitas situações de terem robôs a ordenhar as vacas. Fala-se de robôs em muitas áreas, mas nós temos robôs a ordenhar as vacas, que são robôs que garantem um elevado standard de bem-estar animal àqueles animais e também detectam precocemente doenças, nomeadamente da glândula mamária, etc. Temos também sistemas destas pragas que vêm do norte da África, temos explorações que têm armadilhas inteligentes, guiadas por inteligência artificial, que permitem detectar automaticamente a praga e dar indicações aos agricultores para poderem combatê-la o mais cedo possível. No fundo, há um conjunto de ferramentas novas que permitem detectar mais precocemente estas ameaças, atuar no cedo e permitir com isso que os alimentos tenham elevados estándares de qualidade, caminhando para resíduo zero, coisas dessa natureza. Dar qualidade aos consumidores e dar também ferramentas aos produtores para trabalharem. Exatamente. Professora Aline, muito obrigada pela vossa análise. Falámos aqui de bem-estar animal, de saúde vegetal. Como é que se podem aplicar as regras e como é que se pode trazer este equilíbrio, que nem sempre é fácil, digo eu, entre modernidade e tradição. Da minha parte é tudo. Obrigada por nos ter acompanhado. Contamos consigo para mais uma conversa Terra a Terra.